Seja bem-vindo ao canal L Conte Desenvolvimento Contábil. Hoje estaremos ministrando mais uma aula do curso completo de contabilidade do básico ao avançado. Por isso, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos vídeos novos toda quinta-feira às 20 horas. Na aula de hoje, nós estaremos estudando sobre a classificação das contas contábeis. O nome dado à parte desta classificação é teoria das contas. Hoje nós estaremos estudando a forma correta de classificar as contas contábeis e como elas são alocadas dentro do balanço patrimonial e também dentro da demonstração do resultado do exercício, que é a demonstração que nós conhecemos como DRE. Quando nós estudamos teoria das contas, nós precisamos entender primeiramente o que é a conta contábil. De uma forma geral, basicamente a conta contábil é o nome dado aos componentes patrimoniais e componentes do resultado. Quando nós falamos de conta contábil, nós estamos falando do nome que é dado à operação que nós estamos realizando. E podemos fazer uma divisão dessas contas contábeis da seguinte forma. Elas podem ser divididas em dois tipos. O primeiro tipo são as contas patrimoniais, são as contas que formam o balanço patrimonial. E em segundo lugar, são as contas de resultado, são as contas que formam a DRE, são contas que são voltadas a trazer o resultado da empresa. Quando nós falamos de contas patrimoniais, nós precisamos nos lembrar que elas são utilizadas para mostrar a situação financeira e patrimonial da empresa. As contas patrimoniais também vão nos mostrar aquilo que nós temos em nosso favor para desenvolver a atividade da empresa. E elas podem ser divididas da seguinte forma. Dentro das contas patrimoniais, nós encontramos o ativo da empresa, nós encontramos o passivo da empresa e nós encontramos o patrimônio líquido. Quando nós falamos de ativo, nós iremos falar a respeito da aplicação dos recursos que nós utilizamos. Quando nós falamos de passivo, nós iremos falar não apenas da dívida da empresa, como muitos pensam, mas está falando da origem dos nossos recursos. E essa origem vai estar falando, por exemplo, quando nós compramos de um fornecedor, quando nós tomamos um serviço de um prestador de serviço, e também dentro das contas patrimoniais está o PL, que é todo o capital do sócio que é aplicado para que a atividade da empresa seja desenvolvida. Esses três grupos de conta, ativo, passivo e patrimônio líquido, fazem parte e compõem as contas patrimoniais. Essas três divisões das contas patrimoniais, elas formam o balanço patrimonial. Para que você possa compreender um pouco melhor, através de exemplos práticos dessas contas patrimoniais, vou te dar neste momento alguns exemplos de conta do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, que compõem essas contas patrimoniais e formam o balanço patrimonial. Primeiro, as contas do ativo. Precisamos lembrar que quando falamos de ativo, é aquilo que está disponível naquele momento para que nós possamos desenvolver a atividade da empresa. Por exemplo, quando nós falamos de dinheiro em caixa, qual que é o nome que deve ser dado a esta conta? Nesse momento, nós estaremos utilizando a conta caixa. Por exemplo, caixa matriz, caixas filiais. A conta contábil vai dar um nome para aquilo que nós temos disponível naquele momento. Por exemplo, se nós temos dinheiro aplicados em bancos. Por exemplo, se nós temos o dinheiro aplicado em banco, o nome da conta contábil deve ser conta banco. Se temos dinheiro aplicado em aplicações financeiras, o nome dado à conta contábil é aplicações financeiras, banco X, banco Y. Se nós temos veículos para exercer a nossa atividade, nós iremos então falar que é uma conta de veículos. Aqui ainda lembre-se que nós estamos na introdução do curso. Um outro exemplo da conta de ativo. No momento da venda nós temos um valor a receber. E este valor a receber é dado o nome de conta contábil como conta duplicatas a receber. Lembre-se, a conta contábil, ela vai dar nome à atividade que nós estamos desenvolvendo naquele momento. Em segundo lugar, vamos estar dando nome a algumas contas do passivo. Quando nós temos uma dívida com terceiros, nós podemos dar a nomenclatura de conta fornecedores nacionais ou fornecedores no exterior, quando nós importamos um produto de outro país. Quando nós temos impostos a pagar, tributos a recolher, nós podemos dar o nome de PIS a recolher ou PIS a pagar, COFINS a recolher, ISS a recolher, ICMS a recolher.
São os nomes dados a cada tipo de tributo que nós temos que pagar diante do fisco. Por exemplo, quando nós temos um empregado, nós precisamos fazer a folha de pagamento deste empregado. Então nós devemos dar o nome a este fato contábil de contas salários a pagar. E quando nós falamos de folha, nós falamos tanto a respeito de vencimentos a ser pago, como descontos que devem ser recolhidos ao governo, no caso do INSS, FGTS. As contas contábeis servem para dar nomenclatura à atividade que nós estamos desenvolvendo naquele momento. Se nós tomamos um empréstimo de um banco, nós temos que dar um nome a esse fato contábil. E esse fato contábil leva o nome de conta empréstimos a pagar. E agora alguns exemplos de conta do PL, que é o patrimônio líquido. Vamos supor que a empresa apurou o seu resultado. Houve lucro ou prejuízo. Este nome de lucro ou prejuízo precisa ser destinado a uma conta. O nome que deve ser dado à conta é conta resultado do exercício. Quando nós temos um valor investido pelos sócios, esse valor sai da conta particular do sócio e é aplicado à empresa. Este fato contábil deve levar a nomenclatura de conta capital social. É onde os sócios aplicam o seu dinheiro para que a empresa possa exercer as suas atividades. Um outro exemplo que é comum usado, porém pouco conhecido, é quando nós olhamos para o resultado dos anos anteriores e nós descobrimos um erro. Quando nós iremos fazer uma correção de resultados de períodos anteriores, nós precisamos dar um nome a esse fato contábil. E este fato contábil deve ser chamado de conta ajuste de exercícios anteriores. E quando nós fazemos a apuração do resultado e nós vimos que esse resultado nos trouxe lucro para a empresa, então nós precisamos dar uma destinação a esses lucros. O nome dado a esse fato contábil deve ser ou reservas de lucros ou distribuição de lucros, como também distribuição de dividendos, distribuição das ações em tesouraria. Isso vai depender de cada sociedade, de cada entidade da sua atividade. E para nos lembrar brevemente, as contas patrimoniais, elas são contas de ativo, conta de passivo e conta de patrimônio líquido. Essas três divisões compõem as contas patrimoniais e são responsáveis para formar o nosso balanço patrimonial. Quando nós falamos então de conta de resultado, nós estamos falando das contas que são responsáveis para apresentar o lucro ou prejuízo da entidade. E essas contas de resultado, elas são divididas em contas de receita e contas de despesa e custo. Neste momento, nós não iremos detalhar cada despesa e custo neste momento. Não iremos aprofundar por esse tema, pois ao longo do curso nós iremos detalhar bastante a respeito de despesas e também de custo. Porém, basicamente, o que precisamos entender agora é que as contas de resultado, elas são divididas em receitas e despesas e custos. E essas duas divisões são responsáveis para nos trazer o resultado do exercício. E esse resultado do exercício será evidenciado através da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Quando nós falamos de conta de resultado, nós logo precisamos nos lembrar que é algo que envolve a atividade da empresa. É aquilo que vai nos trazer lucro ou vai nos trazer uma perda financeira. Por exemplo, quando a entidade ela faz uma venda, nós precisamos registrar essa venda. É receita de vendas nacionais, receitas de vendas de exportação. Quando nós temos impostos sobre esse faturamento, sobre essas vendas, então nós iremos colocar nas contas de dedução de receita, ICMS sobre faturamento, PIS sobre faturamento, COFINS sobre faturamento, IPI sobre faturamento, ISS sobre faturamento. Neste momento não vamos trabalhar a respeito de estrutura, vamos apenas dar nomenclaturas às contas de resultado. Por exemplo, quando nós iremos fazer uma venda, muitas empresas trabalham com comissões. Se houve comissões, nós precisamos registrar essa despesa com comissão. Quando nós temos trabalhadores registrados na carteira, nós precisamos fazer a folha de pagamento. A folha de pagamento ela tem uma contrapartida no passivo, como nós vimos, mas ela é uma despesa ou é um custo para a empresa. Por isso, toda a folha de pagamento ela precisa ser registrada também na conta de resultado. Por isso, nós damos a nomenclatura de despesa com salários e ordenados, por exemplo. Essas contas de resultado, nós iremos trabalhar muito ela neste curso, quando nós iremos aprender a respeito da estrutura da DRE e também da análise de resultado. E por isso, neste momento, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos vídeos novos todas as terças e quintas-feiras às 20 horas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.